Bom dia. Hoje é domingo, 13 de janeiro de 2019, dia do Santo Hilário de Poitiers. Céu nublado, parcialmente nublado com chuva a qualquer hora do dia. Por falar em chuva, já choveu um pouquinho aqui no centro, choveu um pouquinho na zona leste, chove agora na zona norte e também na zona centro-sul. Um pouquinho, mas está chovendo. Temperatura variando entre 24 na mínima e 31 graus centígrados na máxima. O clima-tempo diz que é de 75% a probabilidade de chover 7 milímetros, o que já está acontecendo. Os destaques desta edição do Jornal Cultural. Fim da caçada. Terrorista italiano Cesare Battisti é preso na Bolívia. Consumo de fibras pode prevenir doenças cardíacas e até mesmo câncer. Copa São Paulo de Futebol Júnior entra na reta final. Na Copa Flórida, o São Paulo perdeu mais uma e o Flamengo sagrou-se campeão. A discografia de hoje vai apresentar a você a música de Jerry e Adriane. O Jornal Cultural também vai homenagear o bairro da Praça 14, que estará aniversariando amanhã, segunda-feira. Hoje ainda a mensagem de fé, de amor, de paz e de esperança com o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Fique ligado. 6:33 em Manaus. O italiano Cesare Battisti foi preso na noite do último sábado, ontem, dia 12, em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. A prisão foi feita pela polícia boliviana. A informação foi confirmada pela Polícia Federal aqui do Brasil. Battisti era considerado foragido desde o último dia 14 de dezembro, quando então o presidente Michel Temer assinou o decreto de extradição do italiano. O italiano teve a prisão determinada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, o STF, em 13 de dezembro último. Cesare Battisti foi condenado à prisão perpétua em 1993, sob a acusação de ter cometido 4 assassinatos na Itália nos anos 70, 1970, na década de 1970. Ele fugiu da Itália, viveu na França e chegou ao Brasil em 2004. Ele foi preso no Rio de Janeiro em março de 2007. 2 anos depois, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu refúgio. Em 2007, a Itália pediu a extradição dele e no fim de 2009 o STF julgou o pedido procedente, mas deixou a palavra final ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou a extradição. No ano passado, o governo italiano pediu ao presidente Michel Temer que o Brasil revisasse a decisão sobre Battisti. E no mês passado, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu ao Supremo que desse prioridade ao julgamento que poderia resultar na extradição, o que agora vai acontecer. São 6:35 em Manaus. Vamos agora falar de saúde. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quinta-feira, dia 10, a lei que institui o Julho Amarelo. A legislação estabelece que deverão ser realizadas em todo o país, neste período, ações de combate às hepatites virais dos tipos A, B, C, D e E, que somam mais de 40 mil casos no Brasil em 2017. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 11. Comer mais fibras, vamos mudar de assunto agora, comer mais fibras ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas e morte, além de diabetes tipo 2 e câncer do intestino. É o que mostra uma revisão histórica publicada pela revista científica The Lancet. As fibras são carboidratos encontrados em alimentos como frutas, verduras, legumes, cereais matinais, pães e massas integrais, além de feijão, lentilha, grão de bico, nozes e sementes. Os resultados da pesquisa sugerem uma redução de 15 a 30% na mortalidade relacionada a todas as causas e doenças cardiovasculares ao comparar pessoas que consomem mais quantidade de fibra àquelas que comem menos. O maior consumo de alimentos ricos em fibras também foi associado a uma queda de 16 a 24% na incidência de doenças coronarianas, derrames, diabetes tipo 2 e câncer coloretal. Eu, particularmente, sou alérgico à comida saudável, viu, Adson? E no seu caso, como ficaria? Aceita essa dieta aqui, a base de grão de bico, lentilha, nozes, sementes, essa coisa toda? Pois é, Eduardo, bom dia aos ouvintes. Bom dia. É algo assim interessante, né, que
nós aqui, principalmente aqui do Amazonas, nós não estamos acostumados e nem temos acesso, né, a esse tipo de alimento, né? Tanto verdade. que isso foi introduzido, né, tem sido introduzido na dieta das pessoas aos poucos aqui na nossa região, até porque custa muito caro, não é verdade? O grão de bico custa muito nozes, caro. Lentilha, é verdade. Pois é, fava, você vai no mercado comprar 1 quilo de fava, é R$35. Custa muito caro. Eu lembro, Eduardo, que o Agenaldo Mata, que hoje vai participar conosco no Grande Nome do Amazonas, ele contando que no início da década de 80, ele tinha uns parentes que moravam no Rio de Janeiro. Então, quando ele ia pro Rio de Janeiro passar férias e tal, quando ele chegava em Manaus, ele disse que se sentia muito atrasado, porque muita coisa que ele até comia lá, até o alimento, ele não tinha acesso aqui, porque assim, evidentemente que já tinha, mas não era tão acessível quanto é hoje. Hoje nós temos aí nos supermercados assim uma variedade muito grande até desses produtos, né? É verdade, enfim, mas é algo que foge um pouco da nossa dieta, né? No nosso linguajar aqui no amazonês, né? Não vou longe. Por exemplo, lá no sul você encontra aquele queijo branquinho gostoso que só, parece que é o tipo frescal, né? Baratinho. Aqui você vai ao supermercado, brincadeira. 20 pau, R$19, é por aí. E tem uma outra coisa também, são as tendências da vida, né? Você saiu do trabalho meio-dia e ali na esquina tinha uma lanchonete, um restaurante. Me dá um prato feito, ou então olha, eu quero feijão, arroz, macarrão, carne, ou então um frango, alguma coisa assim. Agora tá mudando, né? Você chega e diz, olha, eu quero 100 gramas de carboidrato, 200 gramas de fibra, e vai por aí, né? É isso, dessa forma mesmo. Tanto que, por exemplo, as pessoas dizem, olha, você tem que comer proteína. Proteína, aí o cara, fibra, hoje em dia, a meninada já sabe que a carne é proteína, não é? Evidente, o queijo é proteína, enfim. São coisas da nutrição, né, Eduardo? É verdade. São as novas tendências, assim como daqui a pouco eu e o Jura de Vieira, no Coisa da Cidade, a gente vai falar um pouco a respeito do preço do material escolar. E o Jura abordou que os livros estão muito caros e tal, tudo. Até quando nós vamos usar esse livro físico, né, Eduardo? Porque é algo que tende a ser substituído aqui, ó, na palma da mão, a gente já faz muita coisa. Aqui, o jornal hoje tá aqui na tela. Pois é, né? A economia, você vai hoje na justiça, né? Enfim, a economia... tudo digitalizado. Tudo digitalizado, não tem mais essa história de papel, enfim, né? A tendência é que as coisas vão evoluindo. As árvores agradeceriam bastante. É verdade. Bom, nós falamos bastante de nutrição física, vamos falar agora de nutrição espiritual. Bom dia, Dom Sérgio Castriani, seja bem-vindo. Bom dia. Vamos à mensagem de paz, de amor, de fé. Pois é. Então hoje é dia do batismo do Senhor, né? Terminamos o tempo do Natal, manifestação de Cristo no mundo. Batismo é a manifestação, Jesus que se manifesta aos seus discípulos como Filho de Deus. Ele se apresenta a João Batista para ser batizado, como todo mundo, né? E no dia do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele, em forma de pomba. Mas quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, Filho único de Deus. Nós devemos escutar. Então, o batismo do Senhor é a missão de Jesus, é a palavra de Deus que veio para nós, né? E nós também somos batizados, também temos essa dinâmica do reino de Deus. O Evangelho narra então esse episódio do batismo dele no Jordão. Todo mundo apareceu, João foi de penitência, mas Jesus trouxe um novo batismo da água viva, água que transforma a nossa vida. Na primeira leitura nós vemos o profeta falar do Messias, que vai chegar cheio do Espírito Santo, o homem ungido pelo Espírito, para os outros, para anunciar uma boa nova aos pobres, para curar os corações feridos, dar vista aos cegos, para fazer os aleijados andarem. Então o Espírito que é dado para os outros, o Espírito de Jesus que é para exercer a sua missão. Então nós hoje estamos no dia do batismo, nós também. Interessante lembrar que somos batizados, todos batizados, filhos de Deus, membros da igreja, templos do Espírito Santo. Isso é importante porque nos dá uma missão.
um sentido na vida. Somos filhos de Deus, a vida tem sentido, dignidade, né? E esse espírito que dá para os outros, para a missão, pensamos em missão. O espírito não é dado para nós mesmos, não, para a missão. Então vamos pedir ao Senhor que os batizados sejam de fato batizados, exerçam sua missão no mundo, na igreja, como verdadeiros discípulos de Jesus, filhos de Deus. Filiação divina é importante porque todos somos iguais perante Deus. Mas os outros também. São Paulo diz que os batizados não têm mais diferença entre homem e mulher, nem judeu, nem grego, nem pagão, nem judeu, todos iguais perante o Senhor. Então vamos pedir hoje, temos encontro do pastoral do batismo, no Estúdio 5 às 9 horas da manhã, grande encontro do pessoal que prepara os batizados, levar a sério a preparação dos batizados, nossas crianças, né? Vamos fazer uma oração então agora para pedir ao Pai que nos abençoe. Ó Pai de bondade, que enviaste vosso Filho Jesus ao mundo, confirmastes ele como os nossos Messias no batismo de João, foi dizendo que escutássemos a sua palavra, porque ele, enviado por vós, cheio do Espírito, ele nos orienta, nos leva à vida. Jesus, que cheio do Espírito, nos mostrais o caminho do Pai, continua nos confirmando a nossa fé, nos fazendo discípulos vossos. Espírito Santo, que desceis sobre Jesus no batismo e desceis sobre nós no dia do nosso batismo, cada dia da nossa vida. Faz-nos pessoas que vivam para os outros, para anunciar a boa nova aos pobres, para dar corações feridos. Nossa palavra seja uma palavra de conforto, uma palavra de auxílio, de ânimo para as pessoas. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo sobre nós, nessa hoje e para sempre. Um bom domingo a todos, boa semana, que Deus abençoe, como nos abençoa Jesus, para que nós sejamos pessoas positivas, amigos uns dos outros, filhos de Deus, que respeitam os filhos de Deus, todos no seu povo. Amém. Eduardo, bom dia para você. Bom dia. Bom trabalho, bom programa aqui do domingo de manhã também. Programação hoje. A programação de hoje, eu vou celebrar a missa agora na catedral, depois tem um encontro com os pastores do batismo no Estúdio 5. Mas 3.000 pessoas teremos lá. Opa, o pessoal que nas comunidades prepara as pessoas para o batismo, né? Equipes de preparação para o batismo. Ano passado tinha mais ou menos 3.000, talvez tenha mais gente, né? É muita gente que prepara. Graças a Deus. E o pessoal gosta de se reunir, então no Estúdio 5 se reunião. Depois à tarde tem a posse do novo padre de São Lázaro. Padre que toma posse, o padre Agildo agora é reitor do santuário. Bairro de São Lázaro? É. O padre redentorista que vai tomar posse lá como pároco São Lázaro, né? O antigo foi para reitor do santuário de Aparecida. Padre jovem, padre Agildo, mas muito bom. Eu passo para ele domingo passado de manhã, na santuário de Aparecida. Então tem um domingo bem cheio, né? É verdade, domingo bem cheio hoje, programação. Tem a mensagem pastoral também pela Rio Mar, a meio-dia, né? Mas aí é concorrência. A gente talvez não deveria falar, mas fala. Só um pouquinho não faz mal, não. Esse programa tem 60 anos, desde que existe a rádio tem esse programa, né? O arcebispo fala para o seu povo com a mensagem pastoral. Tá bem, então, bom dia para você. Um bom domingo seu, então. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado a você. 6h46 em Manaus, é hora de Coisas da Cidade. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Com as alegrias de um domingo, bom dia. Jura, hoje, dia 13 de janeiro de 2019, um domingo feliz, um domingo onde nós temos aí a previsão do tempo, um pouquinho de chuva, mas também sol.
não é? E hoje nós temos aqui a Feira do Artesanato, na Eduardo Ribeiro. Nós temos uma programação cultural que se inicia, né, em vários centros culturais aqui da nossa capital, aí no Largo de São Sebastião, no Teatro Amazonas, uma opção para que as pessoas possam sair no domingo à tarde com seus familiares, desanuviar, né, Jura de Vieira, fazer uma higiene mental, porque hoje é o primeiro dia da semana. O contrário, muito pelo contrário, né, do que as pessoas dizem, o final de semana. Hoje é o início da semana, né, Jura de Vieira? É verdade. E nada melhor do que começar a sua semana perto da sua família, dizendo não, fazendo, demonstrando através das ações que você ama a sua família, não é, Jura? É verdade. E dentre as festividades que a cidade de Manaus está curtindo, está realizando, além da Feira do Artesanato, além da Praça São Sebastião, os festejos de São Sebastião que vão até o dia 20, né? O pároco está convidando, o pároco daqui. Da saudade do Frei Fulgêncio Bessa, né? Frei Fulgêncio, a notícia que eu soube, né? Isso, Jura de Vieira, e nos dando conta que Frei Fulgêncio está na Itália. Morando na Itália. Agora. Já, né? Já aposentado, né, Jura de Vieira? Aposentado, é. Fez muito aqui por nós, né? Cheio da família dele, né? Se tratar que estava com problema de saúde também, mas está na Itália. Figura inesquecível, né? E dentro das festividades também da cidade de Manaus, temos o aniversário da Praça 14, né? Amanhã, né? Começa dia 13, meia-noite com a salva de fogos, que é tradicional. Tradicional, né, Júlio? Né? Aí vai um abraço a toda a comunidade, o de Red, vai companhia limitada, toda a família, até a Lourdinha e todos os amigos aí da Praça 14, pelas festividades que são bonitas e que marcam o calendário de festividades da cidade de Manaus, né? Pra falar a verdade, a passarela do samba, né? O início, o berço do samba, né? Começa ali no dia 14 de janeiro, né, Júlio? É uma tradição na Praça 14 das pastorinhas, né, rapaz? As pastorinhas. Jura, deixa eu só te contar um segredo. Depois mais, aqui no Jornal Especial de domingo, tu vais contar pra gente essa história da Praça 14. As pastorinhas. Somente tu, Jura de Vieira. Sabe que o boi caprichoso começou da Praça 14? Sei, Jura de Vieira. Depois eu vou te contar tudo em detalhes, tá? Jura de Vieira, aqui no Jornal Especial da Manhã. Jura, virando aqui a página, nós temos aqui um assunto interessante, importante. Aqui nada... sempre é bom a gente dar uma lembrada. Você faça aquela vistoria na sua casa para ver se não tem aí o foco do dengue, da dengue não, né? Do mosquitinho do Aedes aegypti, porque esse rapaz, ele é vitaminado. Antigamente ele transmitia somente a dengue, hoje ele transmite a dengue, chikungunya, também o zika vírus. Nós temos aí um super mosquito que pode prejudicar você e sua família. Portanto, sempre é bom você dar uma vistoria aí fazer uma vistoria no seu quintal, na sua casa, tirando os focos desse mosquito que só traz problema pra gente, Jura. É verdade. É melhor você prevenir e atentar para as chamadas das promoções que são feitas, das campanhas que são feitas, perdão. Mas tá certo, Jura. As promoções, promover a saúde pública, né? E é importante a gente ter mais um pouco de cuidado. Às vezes no quintal da sua casa tem aquele vaso de planta lá que você pensa que tá bonitinha aquela planta ali, mas tem um foco de né, um foco, pneu velho, essas coisas todinhas. Tudo isso atrai o mosquito, porque ele quer exatamente a morada dele ali. Aquele vaso sanitário que fica no fundo do quintal da sua casa, que pouca gente vai lá utilizar, dá uma descarga de vez em quando. Tampinha de garrafa de pincha, a que a gente chama de pincha. Pois é, aquela tampa do PET também, né, gente? Tudo aquilo é a morada do jeito. São oportunidades para o mal, né, Júlio? Então você pode combater isso, você pode evitar que isso aconteça. Se tem criança em casa, principalmente, tem pessoas idosas em casa, cuida disso aí, que é muito importante. A gente não leva em consideração as chamadas que são feitas, né? Mas quando você é atacado pelo bichinho, aí você vai correr, às vezes é tarde demais. Jura, nosso último assunto, falamos há 2 semanas com relação ao cuidado que você tem que ter na hora de comprar o material escolar do seu filho. E essa semana o Procon, do Amazonas divulgou que existe uma disparidade muito grande, dos preços de estabelecimentos para estabelecimento. Por exemplo, uma caneta que custa R$1, vamos supor, aqui com o Jurandir Vieira, com o Adson, está custando R$4, R$5. Então, assim, às vezes, então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, por isso que a gente tem que pesquisar mesmo e não se deixar seduzir
pela primeira cantada que se dá ao pé do ouvido, né, Júnior de Vieira? E hoje os livros didáticos hoje não são mais reaproveitáveis, né? Não sei por que mudaram essa tática agora, né? Era tão bacana quando passava o menino fazia a oitava, então da oitava servia pro outro, ele ia passar pra nona, o dele já servia pro outro aluno que vinha da sétima pra oitava. Não serve mais. Usaram um sistema diferente agora, que os livros agora têm que ser comprados nas editoras diretamente e chega um valor que eu vou te dizer. Eu tenho uma filha de 17 estudou no colégio militar, ela simplesmente, o valor do livro dela, R$1.600. É um absurdo muito grande e não é qualquer pai de família, nenhum pai de família onera na despesa. Por exemplo, R$1.600. Júnior de Vieira está cego porque deixou os olhos lá no Júnior de Vieira. Com tranquilidade. É difícil, além de você ter que cair com o fardamento, tudo que é caro, não é barato. R$1.600 é quanto custa livro didático para a menina que vai fazer nona série, que chama? Nono ano agora, né? Você tem uma ideia, só um exemplo. Só para você ter uma ideia, né, Jura? Jura, seu tchu-tchu-tchu final. Bom domingo, um tchu-tchu-tchu bem gostoso. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do nosso Chacal Geração 2000. Parabéns, Chacal, seu programa tá nota 2000. Também voltamos ao estúdio principal com o nosso catedrático, aquele que sabe de todas as coisas. Tem sempre, Júnior de Vieira, uma opinião a ser dada. O nosso Hernandes Sampaio. Também hoje nós estamos sob o comando do jornalista Eduardo Silva. Bom dia. Aliás, é o nosso analista mor, né? O PC. Eu tô mentindo? De jeito Na hora nenhum, que eu passo a bola? é um expert em tudo, é o professor Ludovico. Catedrático. Secretário-geral, na verdade. Isso. 6h53, irmão. Nós estávamos ouvindo aí atentamente, como se diz no parlamento, né? Sim. A sua fala, a sua e a do Jurandir, sobre a questão do material escolar, né? O Jornal A Crítica de hoje, ele traz uma matéria interessante sobre este assunto. E, aliás, é a principal matéria de cá. Deixa eu mostrar aqui para os nossos ouvintes que está ligado no aplicativo Humano, né? Vou fazer um comercial aqui, eu não vou cobrar nada, não. Material escolar chegou a hora. Pesquisa pode gerar economia de até 443%. Exatamente aquilo que vocês diziam. E essa matéria foi feita ontem, né? Sobre a questão de você não comprar na primeira loja, na primeira... Não cair na primeira cantada. Nunca, exatamente. Diferença de preços entre lojas é grande. Até 443%. Ou seja, uma loja tu pode comprar, por exemplo, um copo e na outra tu pode comprar 4, até 5, o mesmo valor gasto aqui, entendeu? Então é uma economia fora de série. Não compre na primeira. Faz primeiro uma pesquisa, depois é que você compra onde encontrar mais barato. Eu estava lembrando do Caminho Suave. Caminho Suave, é verdade. Aquele livrinho aquele caderninho de caligrafia compridinho assim. Que mais? A tabuada. Tabuada, a meninada hoje não sabe mais nada. Não. Isso. E depois eu pensei em falar de privado, não tinha. Outro tipo de educação, Fernando de São Paulo. E mais tarde tinha o Admissão ao Ginásio, o tijolinho. Tá. São coisas. Passava de pai para filho, de filho para irmão, era assim. Agora não. Todo ano, é como disse aqui o Júnior agora, 1.600 por filho, tirando por baixo. Que ainda tem material escolar, aliás, ainda tem fardamento, ainda tem o pagamento da condução escolar. Fora a manutenção, né? Fora a manutenção. O menino o ano todinho, né? A merendinha todo dia. Quanto é? 5, 10 pau? 10 pau, se leva 5, ele nem tira do bolso na frente dos colegas. Não há condições. Nós estávamos falando de outra coisa também que eu não estou lembrado antes disso, Eduardo, que nós íamos comentar. Assim que terminar as coisas da cidade, eu não estou lembrado. Pois é problema de idade é fogo, né? Você... Fogo. Você finda, na roupa. Você termina por esquecer. Enquanto a gente não lembra, permitam-me aqui uma nota de falecimento. Nós vamos falar de futebol. Nós vamos falar sobre o São Paulo, sobre o Flamengo, sobre a Copinha, essa coisa toda. O Walker está aqui, é um profundo conhecedor, principalmente de esporte local, né, Walker? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Permita-me, portanto, uma nota de falecimento. Faleceu ontem, aos 87 anos de idade, a veneranda senhora argentina Alves de Araújo Danta. Uma das primeiras moradoras do bairro, aliás, é Dona Santa, perdoe-me. Uma das primeiras moradoras do bairro da Matinha. O velório está acontecendo na quadra da igreja de Santa Luzia, no bairro Presidente Vargas, antiga Matinha.
O sepultamento acontece hoje às 9 horas da manhã, daqui a pouco, lá no cemitério de São João Batista. A Rádio Difusora do Amazonas noticiou com profundo pesar o falecimento da veneranda senhora argentina Alves de Araújo, a Dona Santa, ocorrido ontem aos 87 anos de idade. 6h57, o assunto agora é esporte, é futebol. O São Paulo despediu-se da Florida Cup neste sábado com derrota por 4-2 para o Ajax da Holanda no estádio do Orlando City. Hernandes abriu o placar no bom primeiro tempo da equipe titular, mas a desorganização defensiva e as chances perdidas pelo time reserva na etapa final custaram caro. O último gol foi do ex-São Paulino Davi Nunes. O time tricolor, que já havia perdido para o Eintracht Frankfurt da Alemanha, terminou a competição amistosa no último lugar. O primeiro jogo oficial do clube em 2019 será no sábado que vem contra o Mirassol no Pacaembu pelo Paulistão. Vale ressaltar, antes de falar aqui do Flamengo, que é uma competição, mas é considerada uma competição amistosa. Os times vão para lá como se fosse uma pré-temporada, né? No primeiro tempo joga o time titular, no segundo tempo joga o time reserva. Então, o São Paulo tá isso, tá aquilo. Não é. Eles vão para lá para testar os novos jogadores, aprimorar os que já estavam no plantel, essa coisa toda. Não se pode aqui querer crucificar o técnico do São Paulo ou o próprio plantel, não é, Voca? Eduardo Silva, você ouviu da Difusora, feliz 2019, né? Já que é a primeira aparição de 2019. É verdade. Já feliz 2019 para todo mundo. Acredito que seja o melhor ano das suas vidas em cada um de vocês. Então, a Copa Flórida ou a Florida Cup, né? Isso. Ou a Copa Florida Cup. Time titular no primeiro tempo, segundo tempo eles colocaram os reservas e aí o São Paulo acabou perdendo quando tava com o titular, tava ganhando. Trocou todo o time, colocou as reservas e aí tomando ali de 4-2 em cima da equipe do Ajax e terminando em último lugar na Copa Flórida. O FOBA. Acabou terminando em último lugar. E o Flamengo que ganhou esse torneio amistoso, ganhando do Eintracht Frankfurt por 1-0 e se sagrou-se vencedor da Florida Cup 2019. São 2 jogos para cada um, os brasileiros não se enfrentam, era só contra os europeus. E o Flamengo acabou ganhando e empatando, indo para os pênaltis no jogo de quinta-feira contra o Eintracht. É um torneio pré-temporada, para mim não vai levar isso em consideração quando vai começar a semana que vem os estaduais, tanto do Paulista quanto do Carioca. Mas apesar que muita gente ficou reclamando, né? Reclamando de um torneio amistoso, de um jogo amistoso. Então já vai ver como é que vai ser a pressão para esses 2 times, principalmente para o São Paulo nesse ano de 2019. Deixa eu falar aqui da Copinha, depois a gente volta. Eu queria falar sobre o futebol local, tá? O Atlético Mineiro assegurou passagem à terceira fase da Copa São Paulo, assim como o Fluminense, que foi um dos 7 times a se classificar em confrontos definidos na disputa de pênaltis nas partidas da tarde deste sábado pela competição. Na próxima fase, o time mineiro encara o Água Santa, que eliminou o Avaí nos pênaltis, depois de um empate por 1-1 no tempo normal. Essa partida aconteceu no distrital do Inamar, em Diadema. Em um jogo cheio de alternativas, no José Sidney da Cunha, em Capão Bonito, o Fluminense garantiu a classificação nos pênaltis depois de um empate com o Londrina por 3-3 no tempo normal. O time carioca saiu na frente, viu o adversário virar e abrir 3-1, mas foi buscar no empate. Os seus gols foram marcados por Samuel, Matheus Nascimento e Leandro. Nos pênaltis, o Fluminense ganhou por 4-3 e agora vai enfrentar o Audax, que eliminou o Taboão da Serra também nos pênaltis, depois de um empate em 1-1 no tempo normal. Além de Atlético Mineiro, Água Santa, Fluminense e Audax também avançaram na tarde deste sábado. O Red Bull Brasil, Primavera, CSA, Portuguesa, o São Caetano, Mantiqueira e Volta Redonda. Mais cedo, Visão Celeste do Rio Grande do Norte e Vasco da Gama se classificaram com vitórias sobre o Fortaleza e o Juventude, respectivamente. Na sexta-feira, 16 times haviam se classificado para a terceira fase. Foram eles: Figueirense, Rio Preto, São José, lá do Rio Grande do Sul, o Marília, o Mirassol, Internacional, Guarani, Galvez do Acre, Trindade de Goiás, Cruzeiro, América Mineiro, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético agora com TH, Ferroviária, São Paulo e Palmeiras. E me parece que houve um quebra-pau entre os próprios jogadores do Holanda, né? Antes de falar do Holanda, vamos falar destacar do Galvez do Acre. Exatamente. Eu acho que é uma história que tem que ser muito bem contada. O time tinha passagem de ida, tinha passagem de volta
ia ser tudo tranquilo. Aí como conseguiu passar de segunda fase e não podiam programar a passagem dos jogadores, não conseguiu fazer a passagem de volta. E agora estão nas oitavas de final. Vamos jogar hoje contra o Palmeiras de novo, pela Copa São Paulo. E estão fazendo agora a campanha para conseguir arrecadar dinheiro, para conseguir fazer. Porque mudou a data. Porque mudou a data, né? Continuou esse sonho. É muita falta de confiança no time. Não, e detalhe, com 11 jogadores, com 2 reservas, com um monte de jogadores com cachumba. Caramba. E os caras já estão ali entre os 16 melhores equipes da Copa São Paulo. É simplesmente incrível. E aí aí que tu olha para a situação do Holanda. O Holanda, quem tem um pouquinho entende um pouco do futebol da base, sabe que São Paulo e outros clubes considerados tradicionais têm treinamento psicológico, tem a questão dos estudos, um pouco mais preparado para o jogador para o outro continente, para a Europa, porque o sonho do jogador desses principais grandes é jogar na Europa. E depois na China. E depois na China, para ganhar a sua aposentadoria, né? Pé de meia. Para terminar sua carreira já com um dinheiro um pouco mais acessível. E aí você olha para a equipe da Holanda, depois de um 6-0 contra a Ferroviária, os caras estão se batendo totalmente desnecessário, porque foi uma briga que não tinha nem pé nem cabeça. Os dois jogadores ficaram brigando, um ficou com 4 pontos no olho. Esse foi em campo mesmo ou foi depois? Não, depois do jogo. Ah, sim, porque isso poderia render penalidades severas para o time. E o jogo, ainda bem que não foi transmitido pro nacional, porque se acontecesse essa briga na frente de todo mundo, pegava mal. Mais pegava mal do que já pegou mal nesse episódio. Mas eu espero que no ano que vem a gente possa ter um time mais competitivo, quem for campeão dos juniores que faça um planejamento já desde o dia do título, já para planejar, não ficar esse aí que aconteceu de combinar com uma seleção amazonense. E aí já era imaginável o Holanda ter perdido para o São Paulo de 7, eu já imaginava, só não imaginava a gente perder para a Ferroviária de 6, eu já estava imaginando perder de 3. E o SEC eu achava que seria o único adversário, o SEC do Espírito Santo, eu achava que era o único adversário que venceria. A gente poderia vencer a equipe do Espírito Santo. Como a gente perdeu. Era só fazer 7, né? Porque pegou 6. Meu secretário aqui falando. Melhorou, né? O nosso comentarista esportivo, eu penso, disse que melhorou, né? Pegou 7 no primeiro, só 6 no último jogo. Tá bom, se o terceiro era 5, né? 5, contagem regressiva até voltar. Ou seja, tá com saldo negativo até as próximas 2 copinhas, não é? E pra piorar tudo acabamos sendo o pior ataque a pior defesa da Copa São Paulo de todos os 128 times, pra você ter uma ideia. Vamos falar do esporte local, né? Vamos. Bom, no esporte local já começam algumas federações já preparando para suas atividades de 2019. Vôlei já começou as suas atividades, já convocando seleção de sub-17, sub-15. Futsal tá rolando a série prata do futsal, além do sub-17 feminino. No basquete ainda não começou ainda as suas atividades, no handebol também não começou ainda as suas atividades, mas já divulgou nas suas redes sociais o seu cronograma de programação dos seus eventos em 2019. Futebol também, a FAF já definiu sua ordem, seu cronograma para 2019. Já em fevereiro já vai começar o Amazonense e outras modalidades também já começando seus trabalhos de 2019, meu caro Eduardo Silva. Vamos esperar um esporte mais produtivo, já que teve muitas vitórias, muitas medalhas, principalmente desses esportes coletivos, principalmente, esporte de luta, ganhou muitas medalhas no ano passado. Tomara que seja também um ano bem vitorioso também em outros esportes. Ok, Balca, obrigado pela sua participação. Só queria puxar um pouco a brasa para a minha sardinha. Voltando à copinha, né? O Nacional Futebol Clube tem uma goleada aplicada por um time amazonense nessa competição, 12-0. Lembre-se bem, o Nacional. E o São Raimundo também já perdeu de 12-0 num jogo de Copa São Paulo. Esse que é o pior. Nós ganhamos de 12 de alguém, nós perdemos de 12 de alguém. É simplesmente inacreditável. Obrigado a todos e bom domingo. Vou mudar de assunto então. 7h mais 6, hora e vez de grandes nomes do Amazonas.
A série Grandes Nomes do Amazonas deste domingo faz homenagem ao médico, escritor, político. Estamos falando do Dr. Aprígio Martins de Menezes. Uma das figuras mais destacadas do Amazonas na paisagem social da segunda metade do século foi o Dr. Aprígio Martins de Menezes, baiano, filho de Olímpio José de Menezes. Formou-se na Faculdade de Medicina de Salvador em 1867, logo viajando para então província do Amazonas, fixando residência em Manaus. Homem de inteligência invejável e muito comunicativo, relacionou-se em pouco tempo com a sociedade da terra, casou-se e entrou na política e no mundo oficial. Aprígio Menezes era poeta, de quando em vez, ilustrando os jornais da capital. Publicou um volume de versos intitulado Névoas Matutinas. São numerosos os seus relatórios, apresentados ao governo, no desempenho de comissões médicas, em Manaus e no interior. Quase todos são encontrados no volume 5 dos relatórios da província do Amazonas. Escreveu ainda um excelente almanaque da província do Amazonas para o ano de 1884, resultado de um concurso promovido pelo governo, de que alcançou o primeiro lugar, tendo sido também concorrente o capitão Francisco Ferreira de Lima Bacuri. Esse trabalho é um valioso documentário para a história de uma época e valia a pena sua reedição. A obra mais útil e valiosa é, sem dúvida, a História do Amazonas, a cujo respeito não se havia escrito coisa alguma. Ocupa-se da região desde os seus primórdios, dividida em várias épocas, chegando até 1883, quando foi escrita, sendo pela primeira vez estampada naquele almanaque de 1884. Aprígio de Menezes foi, na função política, deputado provincial em várias legislaturas. De palavra fácil e grande conhecedor das necessidades do povo, propugnou por muitas de suas reivindicações. Registra-se ainda que seu nome foi sufragado para deputado à Assembleia Legislativa do Império, para o período de 1881 a 1884, mas não teve a aprovação da Câmara. Outro foi o empossado. Aprígio de Menezes deixou uma prole marcante de inteligência, cultura e trabalho. Primeiro filho, Celso de Menezes, jornalista prosador de estirpe. Segundo filho, Aprígio Martins de Menezes, formado em Direito pela Faculdade de Manaus, deputado e vereador, distinguiu-se no movimento político do seu tempo. Terceiro filho, Olímpio Martins de Menezes, foi professor de desenho no Colégio Estadual do Amazonas, cuja cadeira houvera por meio de concurso. Seu quarto filho, Dona Zulmira Martins de Menezes, falecida, foi esposo do grande médico e cientista Dr. Alfredo da Mata, sendo genitora do primeiro filho do Dr. Alfredo da Mata, o engenheiro agrônomo Agenor Augusto da Mata. Em sua homenagem, existe uma rua, Doutor Aprígio Menezes, que começa no Igarapé de São Vicente e termina na rua Alexandre Amorim, no bairro de Aparecida. Uma curiosidade: o cemitério São João Batista foi inaugurado em 5 de abril de 1891 pelo doutor Aprígio Martins de Menezes. E logo em seguida, no dia 19, doutor Aprígio veio a falecer. Continue participando, mandando críticas e sugestões para o e-mail Grandes Nomes do Amazonas @difusoraamazonas.com.br. Eu falei Grandes Nomes do Amazonas @difusoraamazonas.com.br.
Eu sou Agenaldo Mata para o Jornal Cultural. 7h mais 12 minutinhos de Manaus. Falar um pouquinho aqui de samba. Recebi aqui no. Não. Eu não sabia dessa data, não. 1891, doutor Aprígio. Pois é. E foi o primeiro. Foi. Será que ele estava adivinhando? Não, sepultado eu não sei se foi, né? Eu sei dizer que dias após a inauguração, Isso. ele foi lá prestigiar, né? O Campo Santo. São as curiosidades do Agenaldo Mata. do Agenaldo Mata. Ele some, mas também quando ele aparece, ele faz coisa boa, né? Traz coisa boa, é verdade. Muito bacana esse quadro que ele trouxe aí. São 7h12, hoje acontece o segundo ensaio técnico lá da Reino Unido da Liberdade. Alô, Cachoeirinha, vai sair de lá, de onde é mesmo? Lá da Avenida Maués, lá no bairro de Cachoeirinha, em direção ao terreiro, cadê? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ao terreiro do Samba Mãe Zulmira Gomes. Obrigado aí pela informação. O Neto me manda aqui pelo Instagram e também pelo Zap, né? É o famoso Zap. Depois do ensaio técnico, fazer aquele arrastão lá pelas ruas do bairro de Cachoeirinha e Morro da Liberdade, tem presença de Paulo Cabeça lá na quadra. Já que a gente tá falando de samba, vamos lá pro berço do samba vizinho nosso ali da Cachoeirinha e do Morro da Liberdade e Cachoeirinha, que é a Praça 14. Amanhã vai aniversariar, não é? Pois é, a minha Praça 14 querida, né? Hoje, de meia-noite em diante, nós vamos ter aí aquela passagem tradicional, onde as famílias tradicionais ali da Praça 14 acompanham, né? Esse momento em que finalmente chega o dia 14 de janeiro, e hoje nós vamos fazer uma homenagem, né? Uma homenagem que foi gravada por Jurandir Vieira no Fatos Históricos do Amazonas, contando um pouco da história desse tradicional e tão amado bairro de Manaus, que é a Praça 14 de Janeiro. Berço do samba, é você. O bairro da Praça 14 de Janeiro surgiu em meio à Revolução Popular contra o governo de Gregório Taumaturgo de Azevedo, iniciada em 14 de janeiro do ano de 1892. A insatisfação do povo de Manaus foi motivada na época por conta de vários fatos, entre eles o atraso nos pagamentos do funcionalismo público e fornecedores, a falta de assistência social aos habitantes da capital, bem como com os desmandos administrativos. Nomes como Almino Álvares Afonso, Leonardo Malcher e Lima Bacuri estavam engajados nessa grande e tão importante causa popular. O povo foi às ruas de Manaus pedir o fim do governo de Gregório Taumaturgo de Azevedo. Milhares de pessoas foram às ruas do centro de Manaus, marchando em direção ao antigo Palácio do Governo, na Praça Dom Pedro II, exigindo a renúncia do governador à época. O bairro já foi chamado por muitos nomes. Já foi Praça da Conciliação, Praça Fernandes Pimenta e até Praça Portugal. A vontade do povo foi soberana. Ficou batizada até os dias de hoje como Praça 14 de Janeiro. A partir de então, a comunidade passou a se organizar como um novo bairro da cidade de Manaus. A igreja que a comunidade frequentava era a de São Sebastião, no centro da cidade. Somente no ano de 1939 foram iniciados os trabalhos da paróquia de Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de maio daquele ano. Ainda no campo da religiosidade, a comunidade também realiza os festejos de São Benedito, uma festa bonita que somente o povo desse tão querido bairro de Manaus faz com esmero e devoção ao mesmo tempo. No ano de 1947, a Praça 14 de Janeiro organizou a primeira agremiação de samba, chamada de Escola Mista, e participou do desfile no mesmo ano na Avenida Eduardo Ribeiro, tornando-se a grande campeã do Carnaval de Manaus naquela época. Mas no dia 1º de dezembro do ano de 1975, surge então a Verde Rosa da Praça 14, a Escola de Samba Vitória Régia.
O bairro mantém diversificada atividade comercial. O destaque vai para o comércio de autopeças, que tem presença predominante nas principais vias do bairro. Possui várias agências bancárias, loja de loterias e um diversificado centro comercial. Falar da Praça 14 de Janeiro é falar de samba, fé, misticismo, falar de um povo trabalhador, alegre e muito festeiro. Um dos bairros mais antigos e tradicionais de Manaus. Bairro de Dona Júlia Batista, seu Cosme Santana, Dona Margarida Rodrigues, Dona Débora Salles, seu Farias, o flamenguista seu Walter, tia Lourdinha, Dona Suzete Almeida, seu Benayon, a querida tia Lindoca, seu Mário Ribeiro, Dona Geni, seu Valentim e a Dona Bibi. Foram e são os tantos os que escrevem todos os dias a história do glorioso bairro da Praça 14 de Janeiro. Parabéns! Essa é a homenagem da sua difusora do Amazonas. Fatos históricos do Amazonas. Jurandir Vieira, especial para o Jornal Cultural. 7h18 em Manaus. A gente vai falar de... Hã? Vou sim, né? É verdade, vou sim. 7h18 em Manaus, a gente vai falar de loterias agora, dos números das loterias. Tem o Dia de Sorte, tem a Dupla Sena, Quina, Mega Sena. A Caixa Econômica divulgou no ano passado, foi no começo desse ano, parece que foi no ano passado, né? Se você lembra, Valca, ou o nosso comentarista aqui, ou você, Adson, eu não lembro quantos milhões. O pessoal que acerta perde o cartão, ou não lembra onde deixou e não vai buscar o prêmio. E aconteceu aqui em Manaus também agora com a Mega Sena da virada, não é? Mas o rapaz perdeu mesmo o cartão ou ainda não foi definido, ainda não se sabe o que aconteceu, se ele foi buscar ou não, qual é a situação. Eu acho que ele tá na moita. Porque com medo da sogra. Deve ter feito as contas, as dívidas devem ser maior. Dívida, né? Deve ser maior que o prêmio recebido. É verdade. Entendeu? Aí no risco de não ficar com nada, ele fica na moita. Eu sei, Adson, que quando foi divulgado que o ganhador ainda não havia ido buscar o seu prêmio, que teve de gente procurando nas gavetas, será que foi eu? Mas aí logo no outro dia foi divulgado, não, a aposta foi feita lá no bairro de Santo Antônio. Não foi eu. Em Santo Antônio. Quem sabe se de repente tá caladinho aqui, não é? Tem um desconfiado de Arnaldo Sampaio, que mora no Santo Antônio. Até a aparência tá mais jovem, né? Pois é, e tá muito fez risonho. Peeling, é isso que dá um nome? Peeling na pele, né? E tá muito risonho. Isso. É um suspeito, né? Suspeito número 2, número 1, alguma coisa suspeito. Assim. Vamos aos números então, começando pelo dia de sorte, consulta. Como diria Jurandir Vieira, esse não tá me ouvindo, né? Esse não tá me ouvindo, é verdade. Dia de sorte, concurso 099, foi mês de sorte, mês de março, 7 dezenas não houve acertador, acumulado 1.850.000. As dezenas foram 04, 14, 20, 27, 28, 29 e 30. Uma seguidinha quádrupla, né? 27, 28, 29 e 30. É o festival folclórico lá de Parintins, né? Vamos repetir então. Dia de sorte, concurso 99, o mês da sorte foi o mês de março e as dezenas sorteadas foram estas. Confira: 04, 14, 20, 27, 28, 29 e 30. 7 dezenas não houve acertador, mas se você acertou 6 dezenas, foram 70 apostas ganhadoras, cada uma leva R$3.243 fechado. 5 dezenas leva R$20 aqui o prêmio fixo. 4 dezenas, o prêmio R$4. Vamos falar de Dupla Sena, que acumulou em ambas as faixas de premiação. O estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 15, deve ser a terça-feira, é R$9.500.000, de acordo com a Caixa Econômica. R$9.500.000, beleza. Prêmio da Dupla Sena. Na primeira faixa de premiação, as dezenas sorteadas foram 08, 14, 28 e 29, 31 e 43. Na segunda faixa de premiação, as dezenas, que também acumulou, as dezenas foram 01, 05, 19, 35,
38,50 acumulou em ambas as faixas de premiação. Vamos falar agora de quina, concurso 4.874. A quina acumulou, não houve ganhador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado amanhã, segunda-feira, R$2.200.000. A quadra teve 36 apostas ganhadoras, o prêmio para cada uma delas R$10.930,07. O terno teve 3.573 ganhadores. O prêmio para cada um deles, R$165,60. O Duque teve 102.609 ganhadores. Cada um leva R$3,17. As dezenas sorteadas no concurso 4.874 da quina foram estas, anote: 26, 44, 51, 61 e 74. Vamos repetir as dezenas do concurso 4.874 da quina. Confira: dezenas 26, 44, 51, 61 e 74. O assunto agora é Time Mania, concurso 1280. Time do Coração, Clube do Remo, lá do Pará. 7 dezenas, não houve acertador. Estimativa para o próximo concurso, dia 15, terça-feira, R$10 milhões. Muito bom, R$10 milhões. As dezenas sorteadas foram estas: 01, 06, 48, 50, 51, 52 e 67. A gente tem uma seguidinha tripla aqui: 50, 51 e 52, e fecha o jogo com 67. Vamos repetir as dezenas do concurso de número 1280 da Time Mania. Confira: dezenas 01, 06, 48, 50, 51, 52 e 67. E finalmente vamos falar agora de Mega Sena, concurso de número 2114, que também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo dia 15, terça-feira. Então tem aquela que tem três numa semana só, né? Terça, quinta e sábado, porque aqui tá dizendo que vai ser no dia 15. Estimativa de prêmio para terça-feira, portanto, R$25 milhões. Mas se você fez a quina, você lá que foram 70 apostas ganhadoras, você leva R$34.091 e mais, não sei para que, 54 centavos. A quadra teve 4.376 apostas ganhadoras com premiação individual de R$779 mais 5 centavos. E atenção para as dezenas do concurso de número 2114 da Mega Sena. Anote: dezenas 17, 25, 30, 35, 42 e 57. Vamos repetir devagar para você conferir. Dezena do concurso 2114 da Mega Sena, sorteadas ontem em Iraceminha, lá em Santa Catarina. As dezenas foram 17, 25, 30, 35, 42 e 57. Agora são 7 horas mais 25 minutos. Cabe um bolãozinho, né? Aqui tem 10 milhões, tem 25 milhões da Mega, tem 10 milhões da Time Mania e tem 2.200.000 da quina. Tá tudo acumulado aqui. Tem mais 9.500.000 da Dupla Sena. Já dá, né, doutor? Já dá. Bolãozinho na equipe, né? Vamos, daqui a pouquinho a gente conversa, tá? Beleza, gostei da ideia. Eu pago se ganhar. Tô sabendo. Aí não dá certo, não. São agora 7h25, vamos de humor. Vamos com a turma da Maré Mansa. Nosso zoiá, Mariquinha, parece as casas da rua. A sua olhando pra minha e a minha olhando pra sua. Hoje você está poético, hein, Jacinto? Hoje eu tô lembrando o tempo que a mãe gramava na hora do almoço, né? Mas na hora do almoço? A velha convidava os parentes do pai pra vir almoçar em casa, né?
E como a comida era pouca, a velha levantava e tacava versinho pro pessoal perder a fome. A velha tinha os seus babados, né? E onde é que ela aprendia os versinhos? Alguns era de fabricação caseira, né? Outros ela lia assim em almanaque e outros ela lia em parede de banheiro. Você está exagerando, Jacinto. Não tô não, aí tinha um que começava assim, este lugar solitário, né? E assim por diante. A velha tinha suas mumunhas, né? Quando ela foi moça, andou ganhando taça no clube de Churumim. Foi ela que acabou com o palavrão lá no clube, né? Foi mesmo, é? Foi, ela mandou deixar uma parede do salão só pra turma desabafar, né? Em vez de largar o palavrão no salão, a pessoa tinha que ir na parede assim, escrever o que queria dizer, né? Aí vinha a gente em pé da Bahia pra ler aquela parede, né? Não é possível. Ai, mas hoje está um dia lindo, não, Jacinto? É, tá mesmo, né? Um sol maravilhoso. É, tá um sol redondão que dá gosto, né? Se você estivesse na roça, a esta hora estaria arando a terra. O quê? Puxa arado na terra? Pulei fora agora, dona. Deus fez o mundo tão direitinho, pra que virar ele no avesso agora? Mas você é malandro, hein? Malandro é o urubu que pede carona pra bruxa só pra não gastar as asas, né? Cadê sua namorada? E eu tenho namorada, por acaso? Mas se eu tivesse namorada essa hora, eu tava enchendo os ouvidos dela de palavrinha mimosa, né? E você tem palavrinhas mimosas para essas ocasiões? Eu tenho umas que o pai me ponhou na memória, assim, desde que começou, assim, a brotar a barba na minha cara, né? Mas até agora não adiantou nada, eu planto rosa e nasce capim, né? Eu acho que as mulheres românticas não existem mais. Ah, hoje tá tudo mudado, né? Falou bonito em orelha de mulher, tá arriscada a receber palavrão feito troco, né? E assim mesmo precisa ter cuidado pra não errar a orelha, né? Esses cabeludos de hoje deixam os homens feito bêbado em sala de feio, né? Eu mesmo já cheguei a apanhar florzinha em orelha de homem, né? E levei cada burdoada que tem pesada, dava uns 15 quilos. Mas deixa estar, um dia eu vou acertar uma orelha de mulher e aí vai chover assim de baixo pra cima, né? Eu sou sempre assim, comigo é assim. Mexeu comigo, eu prego, pô. Sete e 30, a gente lembra aí, esse era o Jacinto, né? A gente o lembra Donzelo. do Ludogero. Ludogero Calunga, né? É, o Calunga, o Atrope, né? O próprio Mazarope. Barnabé também. Isso, Barnabé. Era uma safra tremenda. Né? Era uma safra muito grande. E hoje, Eduardo, para se tirar a risada, para se prender a audiência, a atenção das pessoas, você tem que chamar palavrão, você tem que botar ali, se for na televisão, uma mulher seminua, né? Enfim, existia todo um aparato de inteligência, digamos assim, dos humoristas produtivo, que eles conseguiam fazer isso sem apelar, não é? Isso de fato é uma pérola do rádio mesmo, entendeu? Isso não é da televisão, né? Não, porque as pessoas, as famílias, elas compravam aqueles discos, né? Isso, se colocavam em volta ali da vitrola para escutar. De Vico. Não é verdade, Eduardo? Para poder prestigiar Vitória e Marieta também. Isso, Então a gente traz isso aí para você até um tempo desse o Dorna, o Nonato Branco, como a gente chama, lá do morro lá de São Lázaro, ele tinha uma vitrola muito bonita, passava, ficava olhando, muito rapaz, eu acho que o Dorna deve querer uns 2 a 3 mil aí nessa, porque é uma relíquia, né? Uma relíquia, uma vitrola tão bem cuidada assim, ainda tocar. Eu lembro que tinha um vizinho lá, ele fazia. Tocava ainda? Tocava, tinha um vizinho lá mais em cima, o seu Arino, lá, pai do Ari, do Auri, do Armindo, ele tinha uma vitrola também, ele gostava muito ele tinha uma coleção muito boa, muito bonita, de discos antigos,
E eu ficava ali, tinha aquele rolão, né? Como a gente primeiro para gravar um comercial, né? Tinha que cortar tudo, tinha aquele dali, ficava olhando, rapaz, mas é interessante, e rolava numa boa, sabe? Ele também tinha o maior cuidado, a coleção dele é do Agnaldo Timóteo. E eu lembro porque depois eu vi também o Dorna, que agora tá morando lá na Betânia, se não me engano, ele, aquele rapaziada lá do Beco São Lázaro, como o Farias, porque eu comprava, tinha aquelas, tipo uma maletinha, né? Aí você, pra onde você fosse, você levava aquela maletinha, levava os discos, agora tu imagina, levando um monte de discão aqui. Mas aquilo ali era um charme, né? Era um charme. Tinha um disco daquele ali, um long play, né? Long play. Né? Você já se diferenciava, né? E as meninas, né? Os brotos da época, brotos, né? Já eram atrativa mais, né? Pra você. Fazia diferença. Total. E já que a gente tá falando de saudosismo, vamos aí com os antigos reclames, os plim-plims de antigamente. Viva a vida, sempre sorrindo, basta amigos, use colinos, e sorria, sorria, com a proteção de colinos todo dia. Viva a vida! Sorria com a refrescante sensação da espuma protetora de Colinos. Colinos clareia mais, limpa mais. Só o dentista pode cuidar melhor de seus dentes. Colinos. Se a sua pele anda flácida, áspera, sem vida, com sinais de envelhecimento prematuro, a dívida é toda sua. Sim, você deve à sua pele um cuidado indispensável. A limpeza diária, profunda e tonificante dos poros com leite de colônia. Faça um trato de beleza com leite de colônia ainda hoje e a partir de amanhã tenha a pele mais bonita e aveludada que nunca. Mas lembre-se, leite realmente embelezador é um só. O de colônia. De colônia é o leite que você deve usar. Leite de colônia pra beleza realçar. Ding-dong, Avon chama, dê as boas-vindas a sua revendedora Avon, ela tem pra você sugestivas fragrâncias para sua intuição feminina escolher. Avon, fragrâncias maravilhosas. Experimente-as antes de comprar no conforto do lar com a ajuda de sua revendedora Avon. Avon chama. 7h30 eu vou, colega. 7h34. Quem nunca? Um Avon. Lembraste agora do Avon, não foi? Exatamente. Qual o nome do perfume? Timeless. Do extrato que você Era usava? o extrato, era o Timeless. Brilhantina era a Glostória. Glostória, né? Mas o sapato de menina era Quixute. Era Quixute, Conga. Né? Muito bom, né? Bons tempos. Eu estudava no Dorval Porto, Escola Estadual Dorval Porto, lá no Dorval Porto, Betânia, né? Dorval Porto. Lá na Magalhães Barata. E exatamente. E tinha tinha a professora Alice Fabrício, que era a nossa professora de inglês, tinha o William Matos, que agora é diplomata, era nosso professor de história. Gente finíssima, os dois competentíssimos. E tinha uma colega de aula que o nome dela era Marta. Por que eu lembrei disso daí? Os antigos reclames, os antigos comerciais, tinha um papel higiênico na época que o nome dele era Flus. E no comercial... Repete o nome? Flus. Agora saiu. Um camarada dizia: ô Marta, traz o meu Flus. Rapaz, essa menina pendou um bocado lá no colégio por causa disso daí, né? Ô Marta. Até que ela chegou e disse: poxa, eu não gosto disso daí. Isso era uma brincadeirinha, mas na realidade era bullying, não é? Até que nós conversamos, pessoal, vamos parar com isso porque ela tá ficando, e não é legal, ela é bacana, tá essa coisa, paramos. Ela até viajou, tá morando agora no Rio, lá no Rio de Janeiro. Mas, rapaz, ela pendou um bocado por causa dessa propaganda aí, essa antiga propaganda desse papel higiênico. Tá bem, graças a Deus, lá no Rio de Janeiro. 7h36 é hora e vez agora, vamos de música, né? Já, Eduardo? Hã? Já. Antes eu queria falar,
nós recebemos algumas reclamações, algumas não, várias. O que acontece? O Em Tempo, nós falamos da crítica agora, para não gerar assim, vamos falar do Em Tempo também. O Em Tempo, principal matéria de capa, inclusive com a foto do coronel Luiz Mar Bonatti, diz o seguinte: este homem quer devolver a segurança ao Amazonas. Ele fala em aumentar o efetivo, remodelar a força tática, uma série de medidas para trazer realmente segurança. Então veja bem, o que acontece? As reclamações com relação aqui ao centro. Até algum tempo atrás, alguns anos atrás, tinha aquele posto policial ali na catedral, ali naquela área da catedral. Foi tirado aquele posto. E o que acontece agora? Você vê o policiamento a pé, 1, 2, no máximo, mais pra cá, lá quase não aparece, né? Pelo menos é a reclamação que nós recebemos. E tem acontecido diariamente, de manhã, de tarde, à noite, quando o ônibus para, que as pessoas vão entrar, 3 elementos, já até com criança e mulheres, um entra e para, e vem outro por trás com uma bolsa e fecha. E aí o pessoal mete o outro, que vem o terceiro, vai metendo a mão no bolso das pessoas. Toda hora tem acontecido isso. Não tem policiamento, tem mais pra cá, mas não tem tido policiamento ali. Então, doutor Bonatti, governador Wilson Lima, coronel Bonatti, por favor, vamos reforçar o policiamento aqui no centro da cidade e principalmente naquela área ali do terminal, porque tem acontecido muito e muito. Aí o que acontece? O policial vem, já é questão legal. O policial vem e consegue prender o camarada. Deu audiência, a maldita audiência de custódia, né? Não foi um crime de baixa o quê? Nem esqueci agora o termo jurídico. Né? Baixa monta, obrigado. Pequena monta, né? Pequena monta, exato. E na mesma hora, então, no outro dia o camarada tá solto, aí passa lá reclamando, olha, eu vou te pegar. Percebe? Não tem que ter esse negócio de audiência de custódia. Tá superlotando. Que superlote? Bandido tem que ficar preso. Não tem esse negócio de ficar depois rindo na cara da vítima e até ameaçando. Vamos ajeitar isso daí. Eduardo, a gente tem que, ainda falta cumprir aqui alguns pontos aqui do nosso jornal. Sim. Paulo Guerra não deixou a lista, né, de abraços. Verdade, né? Mas nós temos aí os aniversariantes da semana, dos que passaram, né? O pessoal que passou, o de ontem, o de hoje e o de amanhã, né? Então você, né, por favor, anuncie os nossos aniversariantes, Eduardo. Eu não trouxe a minha lista também. Sim, mas tem aqui? Não, quem está aniversariando hoje, você é o apresentador, Eduardo. Só tô aqui lhe lembrando, só isso mesmo. Bom. Ele me lembrou agora o Chico Anísio, foi o Chico Anísio? Me parece que foi o Chico Anísio. Ele, como aquele radialista Roberval Taylor, né? Roberval Taylor. Aí tem uma entrevista com o Roberto Carlos. Aí ele vira pro Roberto Carlos e disse que tinha uma ideia maravilhosa de fazer uma música que iria vender milhões e milhões, iria ganhar disco de prata, disco de platina, disco de ouro, escambau, né? Aí o Roberto disse assim, qual é a música? Não, a ideia eu já tive, é você que vai fazer a música. Eduardo, também o Mano tá cheio de coisa, e o pessoal tá falando tem muitos comentários, o Mano, tá? Mão de brasa. Não. Os aniversariantes primeiro, o tapete vermelho, não é isso? Mas não está aqui. Não está aí, rapaz? Isso. Não está a caixa de mensagem. Então é com você. Pois é. Então, Antes eu mando um abraço bem forte, por exemplo, para o meu afilhado, o Kennedy, lá em Anori, o farmacêutico de lá de Anori. Também para o Hélio Monteiro, o Kumaru, para a esposa dele, toda a rapaziada aí das emissoras de rádio aí de Anori, todo o pessoal que está na escuta da nossa programação todos os dias, acompanhando o Jornal da Manhã. Ainda há pouco falava do Farias, do mestre Farias, lá no Beco São Lázaro. Abraço forte, saúde. E o Dorna também, que nós falávamos agora, a moçada todinha aí da Rua Brasil e a de São Lázaro como um todo, o Morro da Liberdade, a moçada da Reino Unido, daqui a pouquinho vai ter o desfile, o segundo desfile, né? E amanhã a Praça 14 aniversariando, Praça 14 amanhã aniversariando e fazendo uma programação como todos os anos faz, queima de fogos, atrações, a escola, a Verde Rosa aqui do Amazonas, grande campeã, grandes desfiles em todos os carnavais amazonenses. Então um abraço bem forte para esse pessoal, nosso bom dia também para a moçada tudinha aí do Osias Monteiro, o Magno, tá acompanhando a gente também, a moçada lá da Motorhonda, que sempre tá ligado na nossa programação. Dona Macrina também. Dona Macrina é o nosso professor de inglês lá do doutorado. O irmão do Luiz Costa também, doutor Luiz Costa. Nós também temos aqui, segundo a lista de Paulo Guerra, doutor Nicolau Libório. Nicolau Libório. Quem mais, PC? Vai lembrando aí, por favor, que Paulo Guerra não deixou a lista. Eu vou cobrar pelo WhatsApp. Se ele não deixou o celular de novo no aeroporto. Aperta logo aí, PC, e libera o tapete vermelho pra todo mundo. A todos os aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns.
Difusora lhe deseja parabéns, parabéns. Difusora festeja com você. Eu vou pedir desculpa em nome da equipe aos nossos ouvintes e acompanhantes aqui do Mano, que deu um tiltzinho aqui na tela e não está aparecendo os comentários a famosa caixa de mensagem. Isso, a caixa de mensagem não está aparecendo aqui. No próximo domingo, com certeza, a gente vai conversar com vocês todinhos, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado pela audiência, viu? Um bom domingo para vocês todos. 7h55 em Manaus. Acho que eu vou bater um recorde hoje, não? Nós seguramos muito, né? É verdade. Isso mesmo. Avisa a família de Jura de Vieira que ele chegou bem. Opa, já está aqui. Abraço. Um molhado, envia abraço. É um pouco molhado, falar em molhado. A previsão, quando é comigo aqui no domingo, ela acontece, viu? A sua precisão do tempo. Né? Essa precisão não é previsão, não, né? 7 milímetros, eu acho que já rolou bem mais. Ontem, 31 ontem, juntou com a de ontem. Juntou com a de ontem, então são 38, né? Jura de Vieira, Jerry Adriane, fala aí pra gente. Jerry Adriane, hein? Boa escolha, parabéns. Mas você conseguiu colocar em tão pouco espaço de tempo as melhores músicas do Jerry? Exatamente, não dá, tem que fazer um resumo, né, das melhores dele aí. Porque tem muita coisa boa do Jerry Adriane pra mostrar ainda, né? Muito. Não dá tempo. Nosso espaço é muito. É um jornal cultural, só dentro do jornal. É uma amostra do Jerry Adriane, descendente. Não tá com a cerveja do lado aqui o dia todinho. Não é? Vamos pra uma galinha e. Né? Fica ouvindo Jerry Adriane. Não fica ainda. Jura, semana que vem a gente continua nessa mesma pegada, mesma sequência. Homenagem, né, rapaz, ao Novo Brasil e a Jovem Guarda, que teve um movimento muito grande. Jerry Adriane. O primeiro grande sucesso do Jerry Adriane foi música italiana, Amor Scusami, Amor Perdoa-me. Ele era descendente de italianos e tinha um toque, um toque de Elvis Presley, né? É verdade. Nas canções dele. Meio cover e muito bom, viu? Bom demais, bom demais. Uma referência da música da Jovem Guarda, dos movimentos da Jovem Guarda. Né? Se eu for cantar Elvis Presley. Se for cantar Elvis Presley, aí eu vou te contar. Mas tudo bem. Mas tem muitos caras da Jovem Guarda que fizeram sucesso, que marcaram. Muito bom, exato. Tinha uma relação imensa de cantores e cantoras da Jovem Guarda, compositores. Tinha cantor e compositor. Uma pleiade. Se você notar, foi o único movimento de música que deixou um rei e um príncipe, né? Isso. Deixou o rei Roberto Carlos e o príncipe que é o Rony Von. Rony Von, né? Exatamente. Esses dois movimentos da música. Eu tenho uma coleção muito boa também de Jovem Guarda lá em casa, de vez em quando as meninas não estão por perto. Quando não chove, né? Quando não chove, eu mando bem. Bom, são agora 7h57. Daqui a pouquinho eu tenho que passar o programa. Vamos às últimas notícias do Jornal Cultural. E você ganhou já o título de, né? Isso, é verdade. O jornal começou 6h30 e até previsão era para 6h36 no final. Mas conseguimos. Vamos lá. O salário mínimo teve aumento real descontado a inflação de 1,14% em 2019, segundo a ANEFAC, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. O primeiro ganho frente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, após 2 anos de queda. O mínimo nacional foi reajustado pelo governo em 4,61% no dia 1º de janeiro, passando de R$ 954 para R$ 998. Já o INPC subiu 3,43% em 2018. O presidente Jair Bolsonaro elogiou ontem o projeto de lei para enrijecer a definição de terrorismo, incluindo ato de sabotagem, também de informática para pressão ou intimidação. No Ceará, novos ataques à rede elétrica e concessionárias. O presidente Jair defendeu também que as ações criminosas ocorridas no Ceará sejam consideradas como terrorismo. Por meio de sua conta pessoal no Twitter, ele se manifestou em favor do projeto de lei número 272/2016 na manhã de ontem. E a boa notícia do dia, que foi a primeira, o destaque, é a prisão do terrorista Cesare Battisti, que agora vai mesmo para a Itália. Não tem jeito. Já vai tarde. Eu ainda o levaria até Curitiba, se ela tá aqui, agora ele vai. Ele pegou prisão perpétua, né? E mais 6 meses porque fugiu. Ou seja, quando ele morrer ainda tem mais 6 meses. Ficar mais 6 meses. Tá muito danada de estar, né? É verdade.
7h59, Vambora, deixa eu Eduardo. encerrar aqui a ficha de encerramento. Cadê? Ah, tá aqui. Aperta pra subir a letra aí, por favor. Participaram desta edição o Walker Moraes, o Agenaldo Mata ou o Agenaldo da Mata? Agenaldo Mata, né? Agenaldo Mata. Da Mata é o Pitombinho, né? Isso. É. Também o Adson Matos, que está aqui ao meu lado, o Jurandir Vieira, Dom Sérgio Castriani, eu também. Né? Eduardo Silva. Isso. A técnica foi, vou dizer todo mundo, que eu não sei quem era que estava na realidade, para não errar. Ismael Moura, Jean Santos, é Santos mesmo? Hernandes Sampaio e Chacal Colette. Não, pela ordem, Chacal Colette e Hernandes Sampaio. Fica melhor assim. O nosso PC, o nosso comentarista abalizado.